Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Boa noite, casa querida do meu coração. Que as equipes de Francisco Cândido Xavier nos ajudem nessa palestra, que possamos conectar nossas almas e nossos corações para construirmos juntos reflexões acerca do tema que nos foi passado pela casa nesse dia. Nesse dia, pessoal, a coordenação do Cefrate pediu que falássemos sobre o tema influência real, com base aqui no capítulo Influências Perniciosas, de obras póstumas de Allan Kardec. As obras póstumas são um apanhado de anotações, de observações do codificador que foram publicados pós-mortem, né? Após sua desencarnação, e que refletem o pensamento grandioso, magistral do nosso codificador, né? E aí, nesse tópico, somos convidados a pensar acerca das influências que recebemos, que permitimos que adentrem a nossa casa psíquica, que adentrem a nossa casa mental, a nossa vida, né? É uma reflexão, Cefrate, muito importante nesses tempos em que falamos, inclusive, dos influencers, né? Surgiu até uma nova profissão agora, influencer digital, ou seja, o que é um influencer? É uma pessoa que influencia os outros, né? E é preciso que reflitamos acerca disso. Sem querer julgar a profissão de ninguém, nem o lugar onde o outro se coloca, pensemos nós. Quem eu tenho permitido que seja o grande influenciador da minha vida, das minhas escolhas, do meu familiar na Terra? Não é assim? Pensemos também que nós, com a nossa conduta, com as nossas escolhas, com as decisões do nosso coração, também influenciamos aqueles que estão à nossa volta, que a providência divina nos matricula. Permite que se matriculem à nossa volta. Então, o tema influência, real influência, permite-nos saber quais influências estamos trazendo para a nossa vida. Porque onde estivermos, seremos também observados, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas. E daquilo que dermos conta, responderemos sempre. Então, quem é que me influencia? Quais ideais me movem na Terra? E por que me permite ser influenciado por tal ou qual pessoa, ou por tal ou qual ideologia, ou sigo tal ou qual pensamento, né? Reflitamos que, conforme diz Humberto Roden, o maior código de ética e moral que a Terra já viu foi o Sermão da Montanha, também chamado Sermão do Monte, né? Humberto Roden fala que se perdesse, Humberto Roden é um grande filósofo, se perdesse, Cefrate, todas as leis da Terra, todos os códigos da Terra e todas as matrizes religiosas, se mantivesse o Sermão do Monte de Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo poderia ser reedificado na Terra, tal a grandeza do Sermão de Nosso Senhor, né? E, no entanto, muitas vezes passamos ao largo do Sermão do Monte, não somente, mas de todo o Evangelho, de toda a boa nova de Nosso Senhor, que nos traz um convite à nossa reformulação, né? Que consigamos refletir acerca da verdade grandiosa do cristianismo redivivo, para que essa verdade que baixou do céu para nós, na condição de terceira revelação, que não foi trazida por uma pessoa, mas por uma pleia de espíritos, seja real influência espíritas na nossa vida, da nossa conduta, das nossas escolhas. Allan Kardec, lá na Gênesis, conta-nos uma história bastante interessante, que ele foi com a Amélie, sua esposa, assistir uma peça de teatro, e a peça era encenada da seguinte forma, pessoal. Como se a vida humana ocorresse em 24 horas. Então, quando o sol nascia, você nascia, quando o sol se punha, você desencarnava. E aí, a partir dessa perspectiva de 24 horas, as pessoas viviam a peça teatral, o que levou o codificador a refletir. O que eu faria se eu tivesse somente 24 horas? Se a minha vida fosse tão curta assim? Quais seriam as minhas escolhas? As minhas prioridades? A quem eu seguiria? O que eu deixaria que influenciaria a minha vida? Né? Quais seriam as minhas diretrizes? Depois de fazer essa reflexão, ele trouxe isso para a nossa vida. Na verdade, os Espíritos nos falam que uma encarnação na Terra, Cefrate, mesmo que dure 100 anos, né? Que a gente tem uma perspectiva assim de um século, com o avanço da ciência, pugnamos o avanço da ciência, agradecemos o avanço da ciência. O avanço da ciência hoje nos permite, né? Uma perspectiva assim de 100 anos de vida na matéria. Mas os espíritos falam que 100 anos é um minuto.
na caminhada da eternidade, que se descortina para o Espírito, desde o instante que ele sai das mãos do Pai, né? De Deus, que é nosso Criador. Então, fazendo mutatis mutandis a adequação, nós não temos um só dia, consoante a peça que Kardec assistiu, mas nós temos uma encarnação que é curta, que é curtíssima. Então, vale-nos a mesma reflexão que o codificador teve quando assistiu a peça com a Amélie. O que eu faço com esse tempo curtíssimo? Eu me perco de novo? Não mais, Sefrate. Em vidas que se foram, a gente se perdeu, pessoal. Seguindo os ídolos do mundo, os ídolos de pedra do mundo, que o tempo passa e muda, né? E a gente nem esquece, a gente até esquece quem era o ídolo de ontem, hoje é outro ídolo. São figuras que são passadiças, são efêmeras, nomes efêmeros, sendo que o Evangelho de Nosso Senhor não passa. As verdades da Boa Nova, que desceram sobre nós como maná do deserto, elas não passam. Elas devem permanecer escritas em nosso coração. Aquilo que vem do céu que permanece. Nos dias meio e meio, num poema psicografado pelo mentor de nossa casa, Franciscano Xavier, chamado Confia Sempre. Ela fala que tudo aqui na terra passa, só o que vem do céu permanece. E essa é uma grande verdade. Que essa seja a diretriz para a nossa vida e que essa verdade que baixou do céu para nós, coordenada pelo próprio Cristo, consubstanciada em 1857 pela publicação do Livro dos Espíritos, seja real influência, Sefrate, para a nossa vida agora. Abracemos, no passado encarnatório já abraçamos ídolos da terra, personalidades terrenas que são equivocadas como nós mesmos, que estão buscando respostas como nós mesmos, fomos atrás dessas pessoas. Ou até nos iludimos com a nossa vaidade, achando que a gente era referência para alguma coisa, era ídolo para alguma coisa. Hoje nas redes sociais temos muito, né, a figura dos seguidores, quantos seguidores você tem, não se iluda com isso. Nós não somos pessoas para sermos seguidas. O termo seguidor é um termo usual no ambiente da web, né, da rede mundial de computadores, mas nós não somos pessoas para serem seguidas. Nós vamos aprender com um grande trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista. João Batista tinha seus próprios seguidores da época, né, época crística, batizava, e aí quando Jesus chega para ser batizado, consoante os parâmetros da época, ele então se dobra e fala para os seus discípulos, não me sigam mais, sigam a ele. Os discípulos não entendem o que estava acontecendo. E João Batista, que era a reencarnação de Elias, um grande trabalhador do mestre, por isso Jesus fala naquele momento que dos nascidos de mulher aquele era o maior, né, para dizer assim que da humanidade terrena mesmo, João Batista era o maior, porque Jesus, embora também nascido de mulher, né, nascido de nossa Mãe Santíssima, ele não era da composição da humanidade terrena, ele é o nosso governador da terra, né, uma situação diferente. E João Batista, ali como o Batista, o que batizava, na hora que ele vê Jesus, ele fala, não me sigam mais, os discípulos não entendem, e ele fala, é preciso que eu diminua e ele cresça. Por isso, trazendo para a nossa realidade atual, quando muitas pessoas falam nas redes sociais, quantos seguidores você tem, eu tenho tantos seguidores, insuflando, incentivando a vaidade muitas vezes, né? Não podemos generalizar, mas muitas vezes isso acontece, que começa a vir assim, a quantidade de views, de likes, de seguidores, acende em nós algo que deve ser apagado com a água da paz, com a água da humildade, que é a vaidade, e aí a gente não pode se iludir. Falando agora somente para os espíritas, nós não somos pessoas para sermos seguidas. Aceitemos o termo seguidores, 1 milhão de seguidores, não sei quantos mil seguidores, porque é um termo, Sefrate, da atualidade, do mundo hiperconectado pela tecnologia. Mas tenhamos a humildade de reconhecer que nós não somos pessoas a sermos seguidas. Não precisamos, como João Batista, nos diminuir e que vá a mensagem. Então, se a gente tem acesso à rede mundial de computadores, se nós estamos na rede mundial de computadores, como estamos agora, né? Falando por meio de um canal da nossa casa querida, que seja a mensagem que vá, não é a gente, não é a pessoa, não é o palestrante, não é o divulgador, entenderam? Não é o propagador, é a mensagem, que é a mensagem de Jesus, que desceu dos céus para nós, consubstanciada, como eu falei, em 1857, pela publicação do Livro dos Espíritos. Seja a mensagem que vá, e nós sejamos, enfim, seguidores dela. Que lindo, que lindo. Emmanuel nos fala, mentor do Chico, né, do mentor de nossa casa, nos fala, por meio da psicografia linda do Chico, assim, que nós podemos na Terra ser seguidores de quaisquer religiões, de termos quaisquer denominações religiosas, todas respeitosas, todas respeitáveis, todas dignas. Mas, se foi o espiritismo que nós abraçamos, se é a doutrina espírita que nós escolhemos, da Emmanuel Vem com a Lição, seja espírita, o nome de teu nome. Coisa linda! O que ele quis dizer com isso, Sefrate? Se abraçamos a doutrina espírita, se nos declaramos espíritas, se dizemos que nós somos espíritas, sabemos viver consoante sua doutrina, que seja essa doutrina luminosa a real influência em nossa vida e tenhamos congruência entre aquilo que a gente
fala que sabe, aquilo que a gente aprende, né? Os preceitos da nossa doutrina, da qual somos adeptos, e a nossa conduta, todos os dias. Que possamos seguir dessa vez, porque em encarnações que se foram, em instantes encarnatórias passadas e frágeis, nós erramos muito. Nos perdemos muito, muito, porque seguimos pessoas que são tão equivocadas quanto nós mesmos. Nunca mais seguirmos pessoas, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso maior amigo, que é o governador da terra inteira. Mas aqui na matéria, dentre os encarnados, nunca mais seguir nenhuma pessoa. No nosso coração, não. Podemos ouvir o que nossos irmãos têm a dizer, trazer para a nossa realidade, refletir, abraçar aquilo que é válido para nós e dispensar aquilo que não nos compete abraçar e seguir o Consolador prometido por Jesus, que não é uma pessoa, que é um conjunto doutrinário. Que seja essa verdade libertadora, que na verdade é o cristianismo redivivo, que relembra para nós as verdades lindas que o Cristo nos trouxe já há 2000 anos. Seja essa a influência real, verdadeira, que assumamos portas adentro do nosso coração. Na verdade, a gente tem só 24 horas mesmo, se a gente dilata na comparação, né? Consoante a peça que Kardec acendeu, a gente assistiu, a gente tem pouquinho tempo aqui na Terra. Vamos aproveitar, nunca mais nos perdermos. Já fomos levados de roldão por aquilo que a sociedade chama de efeito manada, né? Muitas pessoas indo atrás de pessoas, de ideias, tudo questúnculas da Terra, absolutamente desimportantes, que agora nunca mais esqueçamos, Sefrate, nós somos espíritos. É isso que somos. Somos espíritos, vivendo mais uma oportunidade encarnatória, mas nós vamos agora nos influenciar por aquilo que é realidade espiritual. Abraçaremos a verdade do Evangelho de Marcos, que nos conta assim, dá conta da sua administração. Em algumas traduções da Bíblia diz também, dá conta da tua mordomia, ou seja, vamos dar conta da matéria, daquilo que está à nossa volta, da realidade tangível que nos foi concedida sempre por empréstimo, mas nunca mais nos esquecermos que nós somos espíritos. É isso que somos. Então o que vai nos influenciar, Sefrate, é aquilo que é espiritual. As verdades, as respostas, as questões que são espirituais, ou seja, que nos conduz para cada vez mais espiritualizarmos o nosso ser. No passado, equivocados, porque não era possível nos espiritualizarmos, né? Espiritualizarmos a matéria, a realidade tangível, tentamos então materializar as realidades espirituais, as verdades espirituais, ou seja, criamos rituais, criamos ritualísticas, criamos coisas materiais, né? Amuletos, talismãs, tudo para tentar materializar aquilo que é espiritual e que é intangível. Agora não mais. Que seja uma influência para nós o ensino em pulcridade, em pureza, em translúcido, na beleza plena, como ele chegou da espiritualidade maior para nós, para nos libertar de nós mesmos, né? O ensino espírita nos liberta, mas a gente aprende que a gente se liberta não é do outro, é da gente mesmo, né? Conhecereis a verdade vos torna livres, nos ensina Jesus. A verdade é a verdade do Espírito. Que espíritos é o que somos? Tornamos-nos livres do jugo da matéria, do ciclo das reencarnações compulsórias, do ciclo das reencarnações que tem se repetido para nós porque não temos conseguido nos enxergar como espíritos e fazermos escolhas espirituais. Que agora consigamos. Que a real influência em nossa vida, em todos os dias da nossa vida, em todas as escolhas da nossa vida, Sefrate, seja a verdade libertadora do Espírito, de que somos espíritos e mais uma oportunidade encarnatória. E essa verdade influencia-nos em todas as escolhas, em todos os momentos da nossa vida, que nunca mais a gente esqueça que todos os momentos importam, todos os dias são importantes, todas as escolhas são fundamentais no nosso caminhar aqui na Terra, que se destina à nossa evolução cotidiana, diária, formada de mil pequenas escolhas que compõem o nosso palmilhar em mais uma oportunidade encarnatória e que leva-nos, se Deus quiser agora, a pararmos de mais luz. Não nos esquecer, Sefrate, nunca mais de quem somos. Seja essa a influência nos nossos pensamentos diários, esse conhecimento libertador, a certeza dessa verdade, o saber espírita a que temos acesso, seja agora, enfim, a influência cotidiana em nossas escolhas, em nossos pensamentos, em nosso ser, em nosso fazer e especialmente em nosso sentir na Terra. Aqui na Terra, Sefrate, nós estamos numa realidade que é como fosse um rascunho mal preenchido das realidades espirituais, sabe? Por isso que a gente não vai mais seguir as ilusões da Terra.
Vejam, André Luiz, lá em Missionário da Luz, nos conta que em um momento quando ele visitou um posto de socorro no plano espiritual, ele se deparou com uma obra de arte muito similar a uma da obra de arte reconhecida aqui na Terra, que todos reconhecemos. Ele não cita exatamente qual é a obra, mas ele nos dá referências. E a obra é infinitamente mais bonita no plano espiritual. E aí ele falou então com o mentor que o acompanhava na viagem a aquele posto de socorro, que ele falou assim pra ele: parece com a obra da Terra? E o mentor fala assim pra ele: não, não. A obra da Terra é uma cópia imperfeita da obra da espiritualidade. É assim que acontece com as obras na Terra. Nós somos uma cópia imperfeita das belezas, das construções magníficas em termos de arte, do que é belo e bom do plano espiritual. Por isso nós vamos cada vez mais afinar os nossos sensos psíquicos para conseguirmos traduzir nossas palavras, nossos pensamentos, nossas manifestações com a maior fidedignidade possível àquilo que nos chega dos páramos espirituais, sabendo que a vida verdadeira é a vida do espírito. Por isso que a influência que nos chegue, Sefrato, não seja nunca mais a influência daquele que está aqui na matéria. O que está aqui na matéria é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Vamos então sempre nos lembrar de que nós somos espíritos, né? E que a gente vai voltar para casa um dia onde encontraremos as pessoas que nos amam, os nossos anjos guardiães mais evoluídos do que a gente, que têm tentado nos influenciar aqui na matéria. E agradeceremos muito a eles. Estejamos abertos à influência que nos chega deles. Estejamos trabalhando para que eles consigam nos influenciar cada vez mais para aquilo que é bom e belo, sabendo que os amigos espirituais sempre respeitarão o nosso livre-arbítrio, né? Os amigos espirituais, os espíritos evoluídos, eles jamais violam consciência, eles respeitam nossas escolhas. Então, eles podem nos apresentar possibilidades como influência, mas caberá a nós fazermos as nossas escolhas. Estejamos abertos para isso, para amadurecermos como espíritos, sermos cada vez mais canais de boas influências, para que possamos também influenciar positivamente aqueles que estão aqui na Terra, nunca esquecendo que o que está aqui na Terra é uma realidade imperfeita dos páramos espirituais, que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Se mantivermos essa certeza em nós, cada vez erraremos menos, Sefrat, mais acertaremos. Que seja a certeza do nosso caminhar na Terra aquilo que Kardec nos lembra, aqui no próprio Vidas Póstumas. Ao pensarmos naquilo que nos influencia, lembremos de olhar para baixo, para ver se há alguém que tem menos conhecimento ou menos possibilidades já na relação conosco. E nós estaremos influenciando as pessoas. Olha a nossa responsabilidade. Olhemos para o lado, para ver daqueles que ombreiam conosco, de quem recebemos influência e quem influenciamos, para que o que saia de nós seja o mais educado possível e aquilo que a gente receba seja aquilo mais de acordo com a nossa vontade de acertar. Olhemos para frente, para aquilo que queremos construir de bom, que podemos construir, que a providência divina espera que construamos, e conectemos-nos cada vez mais com as forças do bem, da paz, do amor, para que os construtos que venham de nossas mãos sejam cada vez mais construtos consonantes com seres humanos de primeira classe, seres humanos que ainda não somos, mas, meu Deus do céu, 2000 anos passados da vida de Jesus na Terra, da presença do Evangelho dele na Terra, já temos condições, como diz André Luiz, de caminhar nessa direção, de sermos seres humanos de primeira classe, né? Não seria jamais alguém que ocupasse um posto terreno, passar disso na matéria, mas alguém que propugna pela criação de algo belo, de materializações positivas, benéficas na Terra. Kardec nos fala também, não esquece de olhar para cima, de onde jorra, porque jorra do alto, as melhores influenciações possíveis, porque vem das mãos do Pai, de Deus, derramadas em nós pelas mãos do seu Filho, o médio de Deus que é Jesus, né? Compreendemos no Kardec que Jesus é o médio de Deus. E as bênçãos de amor, de misericórdia e de paz são derramadas por meio de Jesus a todos nós abundantemente, né? Levanta-se na terra para justos e injustos, para bons e maus, para toda criatura que buscar os caminhos do Pai, né? Inclusive aqueles que são chamados de maus, que busquem a retificação, receberão também cada vez mais recursos para multiplicarem o amor, porque irão transformar sua própria jornada na Terra. Então, Kardec nos fala que ao pensarmos em influência, pensemos nisso também, num processo da autoridade
que se dá fraterna na terra, porque damos e recebemos. E importa saber que tipo de influência estamos agora abertos a receber. Conectamos-nos com que tipo de influência, sintonizamos-nos com qual tipo de energia. E o que passamos para os outros? O que estamos levando por meio do nosso fazer, do nosso falar e do nosso pensar para a terra. Que tipo de construto, que tipo de tijolinho, Sefrate, estamos sendo capazes de colocar na terra para a construção de um mundo melhor, né? Essa é uma influência que a gente é capaz já de fazer. É o que a gente deixa, o nosso legado. Antigamente falava-se em herança, né? Que herança que eu vou deixar para meu filho, que herança eu vou deixar para meus filhos. Hoje não estamos mais falando nisso quando pensamos numa pedagogia positiva para a educação dos nossos herdeiros. É pensar que não é importante a herança, mas o legado. O legado é a exemplificação, a vivência de bons valores, de valores cristãos para nós que somos cristãos, ou de valores crísticos para toda a terra, porque as verdades crísticas perpassam os cristãos e os não cristãos. São valores que não passam nunca, porque consubstanciam pela lei de amor. Jesus nos trouxe como maior lei. Pensemos assim, consoante Kardec. E reflitamos qual tem sido o meu legado. O que eu tenho deixado na terra com o meu familiar. Quais têm sido meus construtos. Deixa eu contar uma história para vocês bem bonita, que diz respeito do que eu deixo na terra para o outro, especialmente para o coração do outro. Como eu influencio o outro para seguir em frente, melhorada a partir da minha própria melhoria. É uma história de Ludwig van Beethoven, história muito linda. Beethoven, grande músico, vocês sabem, um dia ele viajava em direção de Colônia, na Alemanha. Essa história está na biografia dele. Era noite já, ele ia de charrete, conduzido pelo cocheiro. Em algum momento da noite, na estrada, Colônia é uma cidade no interior da Alemanha, a charrete quebrou a roda. E eles ficaram no meio da floresta. O cocheiro viu ao longe tinha uma casinha. Então propôs a ele: Ludwig, vamos até aquela casa pedir socorro. Amanhã a gente conserta a charrete. E eles foram então caminhando até lá. Quando chegaram na casinha, era uma senhorinha que morava lá sozinha. Eles pediram abrigo para ela, ela concedeu abrigo para os dois. Algo muito raro, que já era uma senhora que morava sozinha. Ainda conceder abrigo para dois estranhos, dois viajantes estranhos. Mas ela concedeu, era uma mulher de muito bom coração. No primeiro contato, logo, Ludwig percebeu que havia algo diferente nela. Ah, sim, ela era cega. Era uma mulher que não enxergava. E aí ele ficou impressionado, tocado com aquilo. Porque além da cegueira dela, mesmo assim ela havia abrigado os dois naquela noite escura, de dificuldade para ambos. E aí os abrigou ali, forneceu sopa pra ele. Ele observou que ela morava sozinha e que ela dava conta da vida dela sozinha. E mesmo assim ela mantinha hospitalidade. Olha que coisa linda! Como aquela mulher estava influenciando, né? Aqueles que chegavam perto dela. Apesar da adversidade, da dificuldade, afinal de contas ela era cega, ela não media esforços para ser uma pessoa amorosa, acolhedora, empática, que acolhia, né, a pessoa que estava perdida na noite, apesar da própria dificuldade. Linda! Quando o cocheiro foi dormir, Beethoven sentou-se com ela na varanda, né? E ficou lá vendo a lua. E ela, que estava linda naquele entardecer, naquele anoitecer, e o céu estrelado, e a noite, que escurecia todas as árvores em volta da casa. E aí ele perguntou pra ela, ela era cega, ela estava sentadinha ao lado dele, prestando atenção nos sons da noite, né? O ciciar do grilo, o barulho de uma cascata que tinha lá próximo. E aí ele perguntou pra ela, porque ele ficou tão grato por aquela receptividade, embora simples e humilde naquela casa simples, mas tão amorosa, que ele perguntou para ela um presente que ela gostaria de ganhar. Ele já estava se tornando um compositor com alguma fama. E ele quis dar então um presente para ela. E ela falou para ele: ah, senhor, um presente que eu gostaria, o senhor não poderia me dar. Ninguém poderia me dar. E aí ele perguntou: qual é o presente que você gostaria de ganhar? E ela falou: eu gostaria de poder voltar a ver a lua numa noite como essa. Aí ele compreendeu que ela não nascera cega, ela tornara-se cega ao longo da vida dela. Aí ele fica tocado por aquilo, realmente não podia dar o presente pra ela. História verdadeira, Sefrate. E tá, se recolheram, foram dormir. No dia seguinte, o cocheiro foi lá com o Ludwig e eles foram embora. Agradeceram a senhorinha que permaneceu na casa dela em Colônia e eles foram embora. Tá bom. Alguns dias se passaram, algumas semanas, alguns meses se passaram. Ludwig van Beethoven voltou lá na casa dela com o cocheiro. E aí ela ficou muito feliz ao reconhecê-los, porque enquanto cega ela tinha um sentido da audição muito desenvolvido. Logo ela reconheceu a voz, ficou feliz de vê-los. E ele falou: trouxe um presente pra você. E ela falou: qual é o presente?
E ele falou, você lembra quando você falou que queria ver a lua? Que esse seria seu presente? E ela, lembra, gente? Ela era cega. Aí ela falou, lembro. Aí ele falou, então eu vou tocar pra você. E toca pra ela Moonlight, sonata. E aí ela conseguiu ver a lua por um sentido que não era visão. Deixou pra ela esse presente influenciando-a também. Porque ele também era amoroso e bom. E também queria construir um mundo melhor, uma terra melhor. Apesar das dificuldades que ele também enfrentava. Que como todo mundo sabe, ele tinha dificuldade auditiva e foi se tornando ao longo da vida surdo. Até chegar à surdez total no final da vida. Ele também tinha muitas dificuldades, mas ele também queria deixar um legado positivo e lindo e bom, como deixou, né? As sonatas, as composições de Ludwig van Beethoven não passam. São eternas, ficam eternas no nosso coração. Convido a todos que tiverem tempo aí, que escutem Moonlight Sonata, Sonata Luar, de Ludwig van Beethoven. Fecha os olhos e veja a lua. Que ele deixou para essa senhorinha que o recebeu, mas na verdade deixou para a humanidade inteira, porque é um presente lindo. Essas grandes almas que Jesus permite que reencarnem na Terra, vêm também para deixar um tijolinho na construção de um mundo mais feliz, melhor, mais bonito, como deve ser. Pensemos em nós também, nós que já podemos deixar um tijolinho na Terra, porque recebemos muito, Sefrate, por misericórdia. Porque todo conhecimento que nos chega, não chega por merecimento que nós não temos. Chega por misericórdia. Ah, Patrícia, você não sabe da minha vida, como você sabe que eu não tenho merecimento? Amigos, eu sei que a gente não tem merecimento porque a gente habita um orbe atrasado. Porque a Terra é um orbe muito atrasado. Então quem habita aqui, como nós, sempre será uma alma atrasada. Então tudo que nos chega, todos os recursos que nos chegam, materiais, recursos psíquicos, emocionais, recursos espirituais, chegam-nos por misericórdia. Porque o amor de Jesus é grande, é muito grande. E sempre pede ao Pai por nós. Porque temos recebido muito de Jesus, já com essa consciência desperta, porque outrora, em outras encarnações, estivemos adormecidos, como diz André Luiz lá em Os Mensageiros, fomos aqueles que dormem na terra, não sabiam o que estavam fazendo aqui, não faziam nada, nada construíam. Agora não mais. Porque agora somos aqueles que estão despertos, compreendemos os espíritos, que espíritos é o que somos. Deixemos também um legado na história terrena, pequenino que seja. Quando a gente pensa em legado, a gente pensa que tem que fazer alguma coisa muito grandiosa. Não. Precisamos apenas ser bons. Ou decidirmos ser bons. Ou perseguirmos a bondade todos os dias da nossa vida. Caminharmos na direção do ser humano de primeira classe que podemos ser. E esse será o nosso legado. A nossa simplificação. A nossa consonância. Sefrate. Entre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente está vivendo, se esforçando para viver. Graças a Deus que é de esforço que a gente está falando, né? Porque se fosse conseguir, nós não teríamos condições de falar sobre isso. Mas os espíritos falam que o verdadeiro espírito é aquele que faz o esforço. Lembra de esforço que estamos falando. Então esforcemos-nos e essa seja a nossa influência na Terra. Aceitemos as influências boas, positivas, acima de tudo, o Evangelho de Nosso Senhor seja a nossa bússola redentora, a diretriz de nossos passos na Terra, de nossa vida. E aceitemos que podemos influenciar alguém que, como diz Francisco de Assis, ainda não abriu o Evangelho de Nosso Senhor, mas nos observa. Como o primeiro Evangelho, primeiro contato com o Evangelho que eles podem ler na Terra. Aceitemos que nesse lugar aí, do qual não somos merecedores, mas Jesus nos coloca por misericórdia, também influenciaremos alguém, também influenciaremos talvez uma nuvem de testemunhas. Caminhemos cada vez com mais congruência entre aquilo que a gente já está aprendendo e aquilo que a gente está vivendo. Lembrando que sempre que Jesus conta conosco para caminharmos aí para os 7 minutos finais da nossa explanação, Sefrate, eu quero lembrar a vocês aquela história do moço rico, que nos é narrada por Humberto Campos, lá em Boa Nova, psicografia do nosso Chico, mentor de nossa casa. Humberto Campos nos fala que Jesus estava recolhido com os discípulos quando um moço judeu muito rico procura-o, era jovem ainda, era um moço bom, de coração bom, e procura-o e fala para ele: mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus pergunta a ele o que estava escrito na lei, porque o mestre nunca veio para antagonizar com a lei, mas apenas para dar cumprimento a ela, né? E aí ele fala, então, que ele tinha seguido tudo que estava na lei de Moisés. Aí Jesus, então, o convida a dar um passo a mais. Diz a ele: então deixa tudo que tens e segue-me. Jesus convida-o naquele momento a declarar que o mestre era a real influência na vida dele. Que ele aceitava Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, Sefrate, ele não precisava deixar a realidade material dele, mas ele tinha que mudar a forma de ser, renunciar ao valor que dava as coisas do mundo para abraçar as coisas do Espírito. Esse era o convite de Jesus para ele, era o convite de Jesus para nós todos os dias. Aceitemos Jesus como a nossa referência
na vida. Caminhemos os passos com o Mestre. E aí estaremos na matéria, dando conta da matéria, mas a matéria não nos pertencerá mais em nosso coração como posse que atravanca nossos caminhos, mas apenas será recurso, meio para chegarmos onde devemos chegar. O moço acha que é desafio demais deixar tudo o que ele tinha para seguir Jesus. Então despede-se do Mestre. O Humberto Campos fala que Jesus não o acompanha com um olhar enquanto ele vai embora, segue a colina, e um olhar melancólico, porque ele não havia sido capaz de renunciar a tudo que ele tinha no mundo. Ele era herdeiro de uma grande fortuna, ele tinha posses, ele tinha que administrar os recursos do pai, era a expectativa familiar de gestão de todos os produtos que eles tinham, comercializavam. E aí Humberto Campos fala que vê os olhos melancólicos de Jesus acompanhando o rapaz enquanto ele se despede. Humberto Campos narra que no dia seguinte esse rapaz vinha desencarnar numa disputa de bica. Ou seja, ele não sabia o que viria depois. Sefarate, ele não sabia, nós também não sabemos. Lembremos-nos da peça de Kardec, com a qual começamos as nossas reflexões de hoje. Talvez a gente tenha só 24 horas. Talvez estejamos tão apegados hoje a questúnculos que passam, aferrados a questões absolutamente desimportantes, e os Espíritos nos falam insensatos. Ainda hoje terás que prestar conta de tua alma. Por isso sabemos como Santo Agostinho nos ensina a cuidar do nosso corpo como se fôssemos durar 100 anos, porque é um veículo que nos serve. Francisco de Assis dizia que é o nosso burrinho aqui que a gente nos usa, que a gente deve usar, né? Mas então Santo Agostinho dizia que a gente devia cuidar do corpo como se fosse durar 100 anos. E da alma como se a gente fosse voltar para casa amanhã. Nesse sentido, vamos nos desapegando de tudo que passa, que está aqui. E reconhecendo que por pouco que a gente sabe, a gente já pode influenciar alguém. Como eu estava dizendo acerca de Francisco de Assis, ele que nos falava que poderíamos ser um evangelho que alguém lesse, né? Ele dizia assim também: vejam vocês que coisa bonita. A reflexão de Francisco de Assis, para encaminharmos aí para o nosso encerramento. Ele falava assim: real influência, Sefarate. Evangelize sempre. Sempre. Você que já tem contato com as luzes e com as bênçãos do Evangelho de Nosso Senhor. Não abra mão de evangelizar. Se você já conhece o Evangelho de Nosso Senhor, Ele espera que você evangelize na terra. Parênteses na frase de Francisco de Assis, André Luiz fala assim, que alguns contatos de alguns dias com o Espiritismo já nos colocam em condições de viver de acordo com essa verdade libertadora. Presta atenção. E Francisco de Assis lá atrás dizia: evangelize sempre. Sempre. Se precisar, quando precisar, Sefarate, use as palavras. Vejam vocês que coisa linda. O que ele quer dizer é que a nossa evangelização será por atos, por escolhas, pelas nossas atitudes na terra. Que essa seja, Sefarate, para encerrar, a nossa decisão inamovível de sermos, quando Jesus permitir, influência na terra, mas a partir das nossas escolhas. Que mercê de Deus serão cada vez mais positivas, mais embasadas na boa nova que nos liberta a todos. Que sejamos sempre, no nosso dia a dia, como Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe amorosa. Naquele dia, para a gente não esquecer e encerrar nossas reflexões, quando o anjo Gabriel a visita e fala que ela seria a mãe do nosso Senhor, a mãe do Salvador, quem vai dizer, Sefarate, que talvez naquele momento ela não tivesse titubeado, com receio de ser a mãe do próprio Mestre? Será que ela conseguiria educar o próprio Mestre nos primeiros anos de vida, cuidar dele, protegê-lo? Mas não importa. Maria, ao receber o alvitre feliz de que seria mãe do Salvador, dobra-se diante da missão que é enviada pelo Pai e responde ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim, consoante a vontade do Pai. Ela, que é mãe, que se Deus quiser um dia influenciará com o amor do seu coração a terra inteira, mostre-nos, por meio de sua conduta,
o que é obediência aos preceitos divinos, o que é obediência a Deus, que é nosso Pai, o que é fazer sempre na vida, na terra e fora dela, a vontade de Deus. Que o exemplo de Maria seja, hoje, a nossa referência, Frade. Jesus, nosso maior amigo, nos abençoe nessa vontade de acertarmos, de influenciarmos o pouco que seja, mas sempre para o bem e para o que é belo. Hoje, amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.